Mateus capítulo 16. Glória a Deus. Nós lemos do versículo 13 em diante, mas eu quero estar lendo apenas o versículo 18. E logo após, mais o versículo lá em Isaías. Mateus 16, 18 nos diz: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. E o versículo 1, versículo 1, para aqueles que têm as suas Bíblias. Glória a Deus. Isaías 26, versículo 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muro e antemuros. Glória a Deus. Hoje está lendo o 2 versículo, Mateus 16, 18. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isaías 26, 1. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs por salvação, por muro e antemuros. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, quero vos trazer uma mensagem da parte de Deus aos nossos corações nesta noite, subordinada ao tema: dentro da igreja você está protegido ou protegida. Dentro da igreja você está protegida ou protegido ou protegida. Queridos e amados irmãos, quando lemos esse versículo em Mateus, encontramos ali a confissão de Pedro, em que Jesus ele se preocupa em relação ao que é que os outros pensam dele. Ele pergunta aos discípulos: o que diz os homens ser o filho do homem? Observe, irmão, e aqui eu quero fazer um parênteses, que Jesus ele se preocupou o que é que os homens estavam dizendo dele. E muitas vezes nós usamos aí um jargão muito usado no meio cristão, e diz: eu não estou nem aí para o que o outro pensa de mim, eu não estou nem aí para o que fulano ou ciclano pensa de mim. Porém é um jargão tremendamente errado, porque como cristão nós temos que nos preocupar o que é que meu vizinho pensa de mim, o que é que a minha vizinha pensa de mim, o que é que o irmão da frente e trás pensa de mim, o que é que os irmãos da igreja, porque eles se preocupam só com lá fora, não, preocupou com a igreja também. É tanto que ele pergunta a Pedro, quando Pedro diz: tu és um profeta, eles falam: tu és Elias, tu és João Batista, tu és um profeta. Ele pergunta: e tu e vocês, o que acham de mim? O que dizem de mim? O que eu significo para vocês? O que vocês, entre as conversas de vocês, o que é que vocês dizem a respeito de mim? O que é que você acha de mim? Então a preocupação de Jesus, nessa introdução, quero dizer, que não foi só em relação ao que estão fora. A preocupação dele foi com dentro da igreja. Então nós temos que nos preocupar sim, o que é que os outros lá fora estão pensando de mim, o que é que eles estão pensando de nós. Eu tenho que me preocupar sim, o que é que a igreja pensa de mim. Nós temos que nos preocupar em que a igreja, o que é que a igreja pensa, cada um de nós. E Pedro agora se adianta, ele diz: tu és o Cristo, o Deus vivo, o Filho de Deus. Jesus disse:
Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, ou seja, Simão, filho de Jonas, porque não te revelou a carne e o Espírito, mas o meu Pai que está no céu. Que Jesus nos ensina aí, queridos amados irmãos, que você só pode receber uma revelação de quem realmente é Jesus quando Deus lhe revelar. E quando Deus lhe revelar quem é Jesus para você, quem é Jesus para mim, quem é Jesus para nós, nós ficamos como cegos, não entendendo nada. Mas quando Ele revela quem é Jesus, aí você passa a glorificar a Ele, adorar a Ele, exaltar o nome dEle, porque agora você tem conhecimento pleno, aleluia, de quem é Jesus para você. Glória a Deus. Aleluia. Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque não te revelou a carne nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. E ele disse mais: pois também eu te digo que tu és Pedro, ou seja, Petros, no grego, fragmento de pedra, pedaço de pedra. A palavra Pedro significa pedaço de pedra, fragmento de pedra. Tu és um fragmento de pedra. Aleluia. Mas sobre esta pedra, Ele mesmo, Jesus Cristo, eu edificarei a minha igreja. E tem uma coisa: as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Queridos e amados irmãos, ele estou na introdução. Pare de dizer que o mundo está afetando a igreja, que o mundo está entrando dentro das igrejas. Igreja no sentido prédio, igreja no sentido monumento, construção. Aí eu entendo e vejo que está mesmo, sempre teve que entrar, e precisa entrar. O mundo, ai de nós se o mundo não entrasse aqui na igreja. É preciso que o mundo entre. Quando eu digo mundo, eu refiro ao povo do mundo. Mas nunca diga que o mundo, os costumes, o pecado, ela está invadindo a igreja, porque a igreja de Cristo, ela é intocável. A igreja de Cristo ninguém toca. A igreja de Cristo é imaculada, ela é pura, ela é santa, ela é lavada, remida pelo sangue de Cristo, e ninguém atinge esta igreja, porque ela é protegida pelo muro. Louvado seja o nome santo desse Deus que vive e reina para sempre. Você crê nisso? Então glorifica Ele na noite, onde você só vai glorificar se tiver sem graça e vazio. Mas se você der um pouquinho de graça, você vai glorificar, porque a unção de Deus está nas minhas palavras esta noite, e eu sinto isso. Então glorifica, adore e glória ao Senhor. Então nunca diga que o mundo está entrando na igreja. E o que é pior, às vezes fala, né? O que é pior é que o pecado, o mundo, as manchas, está atingindo a igreja. Não, querido, essa igreja é inatingível. Aleluia. Essa igreja, aleluia, Jesus Cristo disse, aleluia, as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. E não tem pecado, não tem demônio, não tem cão, não tem costume mundano, não tem nada que atinja a igreja, porque a igreja é pura, a igreja é santa, a igreja está guardada. E no versículo, no capítulo 26, versículo de Isaías, a Bíblia diz: e aqui dispôs por salvação, por muro e por antemuro. Ei, a igreja está guardada, aleluia, com o muro. E depois do muro tem antes do muro tem um antemuro. E depois do antemuro vem o muro. Ei, eu quero ver atingir a igreja. As portas do inferno não vai prevalecer, porque ela está guardada com o muro. E não só basta o muro, ela está com o antemuro. É a presença do Pai, é a presença do Espírito Santo que protege a igreja. E Cristo vem para salvar, Cristo vem para preparar, Cristo virá para levar a igreja incontaminável, a igreja que ninguém pode contaminar. Ela é pura, ela é santa, ela é verdadeira. Se você faz parte da igreja,
Então abre a tua boca santa e glorifica a Deus nesta noite. Aleluia. A igreja está guardada em muro e antemuro. E a promessa é essa: as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a sua mãe é crente, seu pai é crente, aleluia, tem alguém crente dentro da sua casa, saiba nesta noite, aquele irmão, aquela irmã, aquele pai, aquela mãe, aquele filho, aquela filha, ela é crente. Sabe para que ele está servindo? Ao seu lado, de proteção para mim e para você. Mas pastor, qual é a igreja? Onde está a igreja? Onde tiver um crente salvo, lavado pelo sangue de Jesus, ali está a igreja. Onde tiver um crente transformado pelo poder de Deus, além de ter a marca de Cristo na vida, ali está a igreja. E aquele irmão ao teu lado é uma proteção para você. Pastor, prova isso com a Bíblia, prova. Você já viu alguém pecar na frente de um membro crente salvo que realmente é convertido? Você já viu? Quando ele quer pecar, ele vai combinar com a pessoa que está do jeitinho dele. Olha, vamos fazer o seguinte: fulano não está aqui, ciclano não está ali, então nós vamos fazer assim, vamos praticar isso aqui. Mas quando tem um crente, uma crente perto de você, eu quero ver você pecar perto do crente. Sabe por quê? Porque você está dentro da igreja. E dentro da igreja, eis o tema: você está protegido, louvado seja Deus. Ou protegida. Geralmente, irmão, quando se vai pecar, geralmente ele procura um lugar escondido em que ninguém possa ver. Ninguém possa ver. Faz igual aquela irmã. Aí aquele irmão, que era um presbítero da igreja, e ele começou a ter um caso com um membro da igreja, uma irmã. Membro da igreja não tem membro, tem membro, uma irmã. E combinaram para encontrar-se em algum lugar. Porque ele sabia que na presença de um crente, ele não podia praticar o pecado. Por quê? Porque ali estava uma testemunha, ali estava um salvo, ali estava um muro. Ele não poderia pecar na presença. Todos que vai pecar, foge da presença de alguns irmãos, vai pecar escondido para que ninguém veja. E assim fez aquele presbítero, e assim fez aquela irmã, e combinaram de encontrar-se num determinado lugar. E quando chegou no lugar, ela disse: aqui não dá não, ali mora um diácono, não pode ver. Eles saíram para outro lugar, aqui também não vai dar não, ali mora um presbítero, ele pode ver. E foram para outro lugar. Aí quando chegou no lugar, ela disse assim: olha, aqui tá bom, aqui dá para nós praticar o pecado. Sabe por quê? Porque aqui só Deus vê. E quando ela falou aquilo, veio um temor de Deus no coração dela, no coração do presbítero, e ambos caíram de joelhos chorando e pedindo misericórdia a Deus, porque nada foge à presença do Senhor. Aleluia. Porém, meus irmãos, não quero falar sobre as portas do inferno nesta noite. Eu quero trazer uma mensagem nesta noite sobre o tema: dentro da igreja, você está protegido ou protegida? Louvado seja o nome do Senhor. E quando olhamos para a Bíblia, lá em Lucas, lá no capítulo 15, versículo 11 ao 32, não precisa ler, aleluia, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar ali a parábola do filho pródigo, aleluia. O filho pródigo, ele vivia dentro da igreja. A casa do pai representava a igreja. Ele tinha tudo dentro da igreja. Na casa do pai, aleluia, ele convivia com o pai, ele convivia com os irmãos. Certamente a Bíblia não fala sobre a mãe, mas ali estava a mãe. Ele tinha proteção, mas nasceu no coração, aleluia, no coração do filho pródigo, um desejo, um sentimento muito grande de pecar. O filho pródigo veio dentro dele uma vontade de pecar. Ele não queria mais viver aquele convívio de pai, aquele convívio de mãe. Ele não queria conviver naquele convívio de irmão. Ele tinha uma sede, veio no coração dele uma vontade de pecar, um desejo de cometer um pecado. E ele, como não tinha um outro meio, porque do lado estava o pai, do lado estava a mãe, do lado dos irmãos, era muro e antemuro. Porém ele
estava protegido. Ei, aqui dentro você está protegida ou protegido. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nasceu no coração do filho pródigo um desejo ardente de pecar. Amém? Quem sabe Deus está me dando essa mensagem. Aleluia. Eu conversei com a Esther. Se dá para depois da mensagem trazer dentro da louvar aqui já muitas vezes, mas eu entendo e compreendo que seria impossível. É a única mensagem que eu estou pregando e estou pensando lá na frente repetir ela, porque eu quero que esse conjunto, depois dessa mensagem, cante aquele louvor que eu falei com ela. Não vou revelar para você, mas no final vou falar sobre este louvor. Então, queridos amados irmãos, aleluia, nasceu no coração do filho pródigo um desejo de pecar. Quem sabe, meu irmão, quem sabe, meu jovem, você não está aceitando o convívio do pai, o convívio da mãe, o convívio dos irmãos, e está no seu coração. E quem sabe Deus me manda pregar hoje, porque está no seu coração um desejo ardente de pecar. Mas Deus hoje vai falar com você. Você vai clamar o sangue de Cristo e não vai pecar não, porque você não vai querer sair da proteção da igreja, cuja igreja as portas do inferno não prevalecem contra ela. Glória a Deus, aleluia. Mas o filho pródigo nasceu um desejo de pecar. Não podia, de um lado estava o pai, do outro lado estava a mãe, estavam os irmãos. Era o convívio da igreja ali, era o muro e o antimuro. Quando você pensa que o pai fala demais, que a mãe fala demais, que aquele irmão ou aquela irmã fala demais, não é não. Aquele irmão, aquela irmã está servindo de proteção. Deixe você sozinho para ver. Deixe você sozinho, sem pai, sem mãe, sem filho, sem filha, sem esposo, sem esposa. Deixe sozinho para ver. E bota uma câmera filmando para ver o que você vai fazer quando você se sente sozinho. Só que ninguém sente sozinho. Porque onde está um crente, o anjo do Senhor está ali presente. Aleluia. Por isso que Cristo diz: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei eu no meio deles. Ele não disse 1 ou 2, mas disse 2 ou 3. 2 ou 3. Por quê? Porque onde tem um crente, nunca o crente está sozinho. Sempre tem mais algum com ele. Por isso 2 ou 3. É o crente, o anjo e Jesus. Ele está sempre perto. E o filho pródigo nasce aquele desejo ardente de pecar. Não podia, como já falamos, ele procura o pai e diz: pai, dai-me a parte da herança que me pertence. Lá no versículo 12. Dai-me a parte da herança que a mim pertence. E diz a Bíblia que o pai repartiu com eles a herança ou a fazenda. E aí ele partiu para uma terra longínqua. Certamente aquele filho pródigo, cheio de dinheiro, com a parte da sua herança, com dinheiro no bolso, com recurso financeiro, ele diz: agora sim, agora eu vou viver todas, agora eu vou pegar todas. Não é assim que se pensa? Se eu tiver uma brecha para sair da igreja, vou pegar todas, vou pegar todos. Olha, se a minha mãe me deu uma brecha desse tamanho, meu pai deu uma brechinha desse tamanho, eu xisto. Com certeza, é só dar uma brecha. Tem crente aqui, está esperando só uma brecha. Mas depois dessa mensagem, você não vai querer sair do convívio da igreja. E quando eu falo igreja, eu não refiro só aqui não. A tua casa é uma igreja, o teu lar é uma igreja, a tua família é uma igreja, onde você habita é uma igreja, o teu pai é uma igreja, a tua mãe é uma igreja, o teu irmão é uma igreja. Ei, olha aqui, ali na tua casa ou aqui, estamos dentro da igreja. E dentro da igreja tem proteção. Por quê, pastor? Porque as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Ei, fica dentro da igreja, em nome de Cristo Jesus. Ele agora diz: não, eu quero a parte da herança. Ele pega a parte da herança e diz: agora sim eu estou livre. Quando você pensa que está livre, você está preso. Livre é aquele povo que adora, que glorifica, que exalta o Senhor. Aleluia. Esse é o povo mais livre da terra. Aleluia. Uma certa ocasião, que uma jovem num ponto de ônibus, ela esperava o ônibus, era dor nas pernas, era dor nos braços, era dor no corpo, todo o seu corpo era cor. Ela está esperando o ônibus.
saímos para ir no médico e de repente passa outra, um salto desse tamanho, nada contra salto, aleluia, aleluia, mas ela estava passando com um salto desse tamanho, parecia uma cascavel, cascavalhando como uma cascavel. Ele olhou e disse: mas Senhor, que injustiça, eu sou a tua serva, eu estou aqui cheia de dores, eu estou aqui com meu corpo todo dolorido, cheio de enfermidade, aquela parece que não te serve, não te adora, aleluia, portanto, ela não está, ela está totalmente com saúde, mas Senhor, isso é injusto, Senhor, olha aí, o Senhor disse: minha filha, você quer ir para onde ela está indo? Louvado seja o nome do Senhor. Ei, jovem da igreja, você está protegido. Deus está falando nesta noite, não tenha dúvida. Eu lutei com Deus, Senhor, eu quero pregar esta mensagem. Quando o grito cantar aquele louvor, depois da mensagem, o Senhor disse: não, é hoje. É hoje, porque hoje eu estarei falando com muita gente dentro da minha casa. Tem gente aqui que está com uma sede de pecar terrível, uma vontade de pecar, uma vontade de cair no mundo, mas depois da mensagem você vai refletir um pouquinho e vai ver que não vale a pena pecar, não vale a pena. O que vale a pena é servir a Deus, é adorar o Senhor, é glorificar a Ele, é ficar dentro da igreja, porque dentro da igreja as portas do inferno não vai prevalecer contra você, aleluia. E tem mais coisa, você está no muro e antemuro, está protegida dentro da igreja. Então não saia em hipótese de dentro da igreja, porque na igreja tem proteção. Glória seja dada ao nome do Senhor. E agora aquele filho pródigo, ele pega aquele dinheiro, ele pega a parte da fazenda, ele vai embora. A Bíblia diz que ele vai para uma terra remota, e quando diz terra remota é porque ele foi muito longe. Ele foi muito longe. Eu quero ir longe, eu quero ver os olhos do meu irmão, fugir dos olhos da minha mãe, fugir dos olhos do meu pai, e ali eu vou praticar tudo, eu vou beber tudo, eu vou praticar tudo, ali eu estou livre para fazer o que eu quiser, tenho o meu dinheiro. E ele realmente tinha, e ele começou, diz a Bíblia, veja como é verdade a mensagem, e a Bíblia diz que ele gastou tudo que ele tinha. Com o que ele gastou? A Bíblia diz que ele gastou com as meretrizes. Louvado seja o Senhor. O que é meretriz, pastor? Meretriz é prostituta. Ele gastou tudo com as prostitutas, aleluia. E quando ele de repente, ele viu em si, ele caiu em si, porque ele sabia que ele desejava comer das bolotas que os pobres comiam, e que ninguém lhe dava nada. Ei, jovem, ei, meu irmão, minha irmã, enquanto você estiver dentro da igreja, alguém vai dar um valor para você, mas quando você vai sair, você se tornar como sal que se torna insípido. E quando o sal se torna insípido, para que mais presta, senão para ser pisado e ser lançado fora. Então não saia de dentro da igreja. Aleluia. E agora estava lá, ele gastou tudo com as meretrizes. Veja como já dentro da casa ele queria pecar. Dentro da casa do pai, dentro da igreja, ele já estava desejando pecar. A primeira oportunidade que ele teve, a primeira oportunidade foi pegar as meretrizes. Ele poderia até ter dinheiro, procurar uma moça, casar, arrumar um bom namoro, um noivado, um casamento, mas o diabo engana, querido. Satanás só mostra um lado da moeda. Quem sabe você está vendo só um lado da moeda, porque o diabo só mostra um lado da moeda, ele não mostra do lado as consequências, o doce, aleluia, a coisa boa, a coisa doce, ele lhe mostra agora. Você lembra de Sansão? Sansão, quando ia para Timar, diz a Bíblia que um leão saiu do meio do mato, ele quis acometer Sansão, quis atacar Sansão. Sansão escapou um pouquinho do pai e da mãe, foi lá, pegou aquele leão, matou o leão e deixou o leão ali. Ele foi, quando ele voltou, o leão estava na beira da estrada. Ele foi lá, ele tinha um favo de mel dentro do leão, ele comeu daquele mel, aleluia, deu para sua mãe, deu para seu pai, mas não disse da onde tirou. E lá na frente ele disse, aleluia, do comedor saiu fortaleza, aleluia, do forte saiu doçura. No começo é tudo doçura, no começo é maravilha, no começo é tudo mel. Sansão também foi assim, mas no fim dele foi nas mãos de Dalila, escravizado pelos filisteus, sem olho, sem vista, amarrado e sofrendo e morto pelos filisteus. Meu irmão, minha irmã, aleluia, não sai da igreja, porque dentro da igreja você tem proteção. Glória a Deus. Tem calma cheia. Mas ele agora vai gastar logo com as meretrizes, vai gastar logo com as prostitutas, aleluia. Ele deixava comer das bolotas que os postos comiam e ninguém lhe dava nada. Sabe quando você tem valor, embora que você pensa que não? Aleluia. É enquanto você estiver dentro da igreja.
Enquanto estiver aqui dentro, você é um sal. Mas quando sair, é um sal que não presta para nada. A Bíblia diz: se o sal se tornar insípido, para que mais presta? Senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Mas enquanto você estiver aqui, você tem o sabor. Você vê que você canta, alguém glorifica a Deus. Alguém ora, alguém recebe a bênção por você. Aleluia, aleluia. Mas quando você sair, se assim acontecer, você vai se tornar um sal insípido, sem gosto. Mas fique dentro da igreja, porque aqui tem muro e antimuro, e as portas do inferno não vai prevalecer. Aí diz a Bíblia que ele gastou tudo com as meretrizes. Ele queria comer das bolas dos porcos, ninguém lhe dava nada, mas lá cuidando daqueles porcos. Imagina, aquele homem era judeu com certeza. Agora se vê num chiqueiro, cuidando de porco. É isso que o diabo faz. Satanás quer tirar você aqui de dentro dessa igreja, jogar lá no mundo, na lama podre do mundo, e você vai viver num chiqueiro. É uma mensagem profética nesta noite. Se você não é crente ouvir, você vai sair salvo, salva. Se não ouvir, vai cair no laço. Mas a minha oração é que você ouça e se levante na presença de Deus nesta noite, e não aceite o convite do diabo, porque ele só mais do lado da moeda. Ele queria comer das coladas, ninguém lhe dava nada. Mas eu glorifico a Deus, irmão, porque lá naquele chiqueiro de porco, tinha acabado todo o dinheiro dele, não tinha mais nada, não podia comer sequer as comidas que o porco comia, porque o dono dava daquela comida para ele. Mas ali diz também que a Bíblia diz que ele caiu em si. Mas eu quero acreditar, irmão, que ele caindo em si é um erro de tradução. Se você olhar no original, eu quero crer que o original vai mais longe, o original vai mais amplo. Ele, quando está naquele estado miserável, fora da igreja, fora do muro e do antimuro, aleluia, ele foi atraído porque ele não caiu em si. Não quero contradizer a palavra, mas eu creio, meu irmão. Eu quero fazer uma conjuntura aqui e dizer para você que aconteceu com o filho pródigo, como ele estava lá, aleluia, no chiqueiro de porco, ele foi atraído pelo grande amor do Pai, o grande amor de Deus. E disse: levantar-me-ei. Veja que estava caído. Ninguém se levanta porque você está caído. Ele disse: me levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. E direi: Pai, eu pequei contra os céus e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho, mas faze-me como um dos teus jornaleiros, ou teu empregado. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. Pequei contra o céu e perante ti. Quando que ele pecou contra o céu? Pecar contra o céu é pecar contra Deus. Quando ele pecou contra os céus? Ele pecou contra o céu quando ele pecou se prostituindo. A Bíblia diz que nosso corpo é templo e é morada do Espírito Santo. Aleluia. Então não podemos, o nosso corpo que tem morada do Espírito Santo, ser misturado com meretrizes. Ele pecou quando ele se misturou ou teve relação sexual com as prostitutas. Ele pecou contra Deus. E quando ele pecou contra o Pai, ele pecou contra o Pai quando ele se rebelou e quis sair da casa do Pai, ou seja, da igreja. Mas eu glorifico a Deus que ele foi atraído pelo grande amor de Deus. E atraído pelo amor de Deus, ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu Pai. E direi: Pai, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, ou como um dos teus empregados. O pai imediatamente mandou tirar aquela roupa, colocou uma roupa nova, colocou um anel novo, colocou aparcas novas. Não tenho tempo para detalhar isso, porque a hora já não permite. Mas a verdade é que o pai colocou uma roupa nova, colocou um anel no dedo, colocou uma sandália no pé e proclamou uma grande festa e disse: vamos nos alegrar, aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz que o que eu fico triste, irmão, é que a Bíblia diz que eles começaram a se alegrar. Por que começaram? Começaram porque não pôde terminar, aleluia. Eles começaram a se alegrar, aleluia. E quando eles estavam começando a se alegrar, chegou o filho mais velho para acabar com a alegria. Sempre tem aquele destruidor de alegria, ladrão de alegria na
é verdade? Aleluia. Ele disse: eu estou há tanto tempo contigo e não me desse um cabrito para alegrar com meus amigos, e vês que teu filho destruiu tudo o que você tinha com as meretrizes, e agora tu mata os bezerros cevados e faz uma festa para ele. O pai disse: meu filho, olha, sempre você está comigo, eu sempre estou com você, e tudo que é meu é seu, e tudo que é seu é meu. Esse filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então é justo que nós nos alegramos com ele. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode se alegrar por isso. Então deu glória ao Senhor nesta noite. Eu peço até por misericórdia, deu glória, aleluia. E eles se alegraram, aleluia. O filho voltou. Ei, não saia da igreja, não saia, porque aqui você tem proteção, é muro e antimuro. Louvado seja o nome do Senhor. Lá na palavra do bom samaritano, capítulo 10, versículo 25 a 37, você vai ver que no versículo de número 30, a Bíblia diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Veja a expressão, descia. Porque todos que estão em Jerusalém estão no alto. E por falar em Jerusalém, quero abrir um parênteses aqui. Eu estava orando e falei com Deus. Falei: Jesus, por que não está acontecendo o meu batismo com o Espírito Santo nas igrejas? Por que não tem mais batismo com o Espírito Santo? E o Senhor me revelou e falou por quê. Meu filho, sabe por que não tem mais batismo com o Espírito Santo? Porque eles não estão me obedecendo. Mas obedecendo em quê, Senhor? Qual foi a minha ordem para batizar eles com o Espírito Santo? A minha ordem não foi ficar em Jerusalém? Eles não estão ficando em Jerusalém. Mas quando eles ficarem em Jerusalém, eu vou voltar a batizar com o Espírito Santo. Outro dia eu prometo a você entrar mais profundo sobre ficar em Jerusalém. O tempo não permite hoje. Mas o que ele me disse foi assim: não estão ficando em Jerusalém, estão ficando dentro da igreja, estão ficando, mas em Jerusalém não. Eu vou falar em breve o que é ficar em Jerusalém. Aleluia. Voltamos aqui ao bom samaritano. Versículo 30 diz que descia um homem de Jerusalém para Jericó. Veja, Jerusalém significa a igreja, a qual as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Jerusalém significa a casa do pai, a casa da mãe. Eu sei porque estou insistindo tanto sobre isso. É o Espírito Santo que quer. Mas o homem descia de Jerusalém, que significa a igreja, para Jericó, que representa o mundo. O mundo precisa vir para dentro da igreja no sentido de pessoas humanas. Mas você não precisa ir para o mundo praticar o que o mundo pratica. Porque aqui você tem proteção. Mas no mundo você não tem proteção. Aqui você está em muro e antimuro. Lá fora não tem nem cerca de bambu tem. Você está totalmente desprotegido. Então fica dentro da igreja, que dentro da igreja tem proteção. Tem calaba cheia. Mas o homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém representa a igreja, Jericó representa o mundo. O que aconteceu com aquele homem que saiu da igreja, que saiu de Jerusalém e foi para o mundo que é Jericó? A Bíblia diz que ele caiu na mão dos salteadores, aleluia, e espancaram ele e deixaram ele meio morto. Porque é meio morto, aleluia, porque Cristo disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem sabe você está morta hoje, está morto hoje, mas você crê em Jesus, então receba a vida, 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 na noite desse dia. Glória a Deus. Espancaram e deixaram ele meio morto. Aleluia. Aleluia. Mas por que espancaram? Porque ele ficou meio morto. Aleluia. Porque ele saiu da igreja. Tem calaba cheia.
Ele saiu do convívio, ele saiu da proteção. Não esqueça, ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Aleluia! E uma das portas do inferno, ela é meretriz, ela é espancamento, aleluia, é deixar você meio morto. Mas ei, há uma promessa de Cristo que as portas do inferno não vai prevalecer contra esta igreja. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Mas eu glorifico a Deus, irmão, que ele estava ali meio morto, aleluia, mas por ali passou, o sacerdote passou de largo, passou o levita, passou de largo. Ei, mas eu tenho uma boa notícia para você nesta noite. Aqui tem um homem chamado o Samaritano. Glória a Deus. O Samaritano está passando no nosso meio nesta noite. Qual é a sua situação? O Samaritano está aí. Ele tem cavalgadura, que é a asa do Espírito. Ele tem azeite, que é a unção do Espírito Santo. Aleluia. Ele tem também, aleluia, óleo para passar nas suas feridas. Ele tem vinho, que é a alegria do Espírito Santo. Eu estou vendo o Samaritano passando no nosso meio nesta noite. Vejo pelas olhos da fé. Ele está passando aí na porta. Ele está no meio da igreja. Ele está em nosso meio. Passa pelo culto. O Samaritano está aqui. Se você está assim na situação, meia morta, meio morto, ei, o Samaritano está aqui. O bom Samaritano está aqui. Ele quer levantar você e colocar na sua cavalgadura. Aleluia. Ele quer atar as suas feridas. Ele quer, aleluia, colocar azeite. Aleluia. Ele quer realmente lhe dar vida nesta noite. Então receba a vida e glorifique a Deus. Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Graças a Deus que ele encontrou com o Samaritano, e o Samaritano está aqui. Eu quero concluir, queridos. Eu quero concluir nesta noite. Não saia de dentro da igreja. A igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela. E a igreja está guardada por um muro e anti-muro. Louvado seja Deus. Mas eu quero concluir contando aqui rapidamente uma história que a maioria dessa igreja conhece. Que história, pastor? A história da Teresa. A história da Teresa. Como é que diz o louvor? A Teresa era uma menina linda, mas conheceu o sedutor. Não é isso? Teresa era uma menina linda, mas conheceu o sedutor. Aleluia. E ele fazia 1000 juras de amor. O sedutor veio desse jeito, queridos. Faz 1000 juras de amor. Teresa era uma menina linda, mas conheceu o sedutor. E ele fez 1000 juras de amor. E por fim a Teresa, ela se envolve com aquele sedutor. Tem uma noite, na sua visão, no seu entendimento, maravilhosa. Tem relações com aquele sedutor. E depois de alguns dias com aquele sedutor, ela se despede, abraça, beija e vai embora. E ele também. Mas ela escreve uma carta e deixa dentro dos pertences da Teresa. E quando ela está chegando em casa, ela começa a ler aquela carta. Entre muitas coisas que dizia bem-vindo ao mundo da raiz. Teresa se desespera. Mas não adianta. Ela morreu, não tem jeito. Se quer o conselho, não saia da igreja. Espera aí, prepare o mundo. Se quer o conselho, jovem, não saia da igreja. Se quer o conselho, irmão, às vezes pensa que só jovem. Às vezes pensa que é só jovem que tem tentação no pecado, irmão. Eu estou com essa cada história que ela não conta para mim. É muito sábia. Nem tudo ela conta para mim. E essa é sabedoria.
Liguei mais de 500 vezes ontem. Os 300 hoje ligavam, não tinha jeito. Não tinha jeito para falar. Lá não tem cobertura, né? Aí quero ir para lá. O dia pareceu eternidade. Então, filha, igreja, não saia da igreja. Aqui dentro tem proteção. Aqui dentro tem, aleluia, muro e antimuro. E tem mais uma. As portas do inferno não prevalecem contra essa igreja. Nada que está no mundo pode contaminar a igreja. Porque a vez daquele que é nascido de Deus não peca. Tem calabachuia, canta labacaia. Aleluia, então meu irmão, aleluia, fica dentro da igreja, aleluia, porque aí fora está cheio de sedutor. Teresa teve que ir para casa, carregada com o vírus da AIDS, e como diz o louvor, não teve jeito, ela morreu. Sabe o que o diabo quer fazer com você, meu irmão, meu jovem, minha jovem? Sabe o que é? O diabo quer tirar você da igreja, derramar na lama podre do mundo, mas Cristo quer te salvar, quer te encher do seu espírito, e tornar você numa missionária, numa mulher de Deus, num homem de Deus, para a glória do nome dele, que as palmas lavem e glorificam ao Senhor.